Estamos aqui com João Pedro, irmão de caminhada. Seja bem-vindo, João Pedro. Muito obrigado. Vamos falar um pouco sobre dependência química, tratamento, recuperação, de tudo isso que envolve, até chegar dentro de uma comunidade terapêutica, falar, do como é que foi teu tratamento, como é que foi você chegar dentro da comunidade, questão da família. E hoje, num novo ciclo, numa nova maneira de viver, como é que está sendo? Então, João Pedro, gostaria que tu se apresentasse, dissesse teu nome e vamos conversar bem tranquilo. Bom, meu nome é João Pedro, eu tenho 26 anos, sou natural de Cruz Alta, concluí meu tratamento no dia 11 de maio de 2025 e no dia de hoje faz 1 ano, 10 meses e 21 dias que eu me encontro limpo, pelo milagre de Deus. Então, preste a completar 2 anos de sobriedade. 2 anos. E 1 ano de graduação, né? 1 ano de graduação. Isso aí. Pedro, como é que foi o teu caminho até chegar dentro da comunidade terapêutica? Meu caminho até chegar na comunidade terapêutica. Assim, Valdenor, não muito diferente, né? Eu sou uma pessoa igual a qualquer outro dependente químico, né? O meu caminho foi de destruição, né? Todo o rastro de destruição, tanto mal que eu fiz para mim mesmo, mas principalmente para as pessoas ao meu redor, sabe? Eu magoei muito a minha família, eu magoei muito as pessoas que me amam, que infelizmente, mesmo eu fazendo uma reparação, eu já não tenho mais contato pelas minhas atitudes, né? Então, até eu chegar a uma comunidade terapêutica, eu achava ainda que o culpado eram os outros, sabe? Eu era muito orgulhoso e quando o pessoal me oferecia ajuda, quando a minha família me oferecia ajuda, eu não tinha humildade para aceitar, sabe? Eu pensava que eu tinha que conseguir sozinho, que eu ia ser um fraco se eu assumisse que eu precisava de ajuda, sabe? E quando eles falavam, se tu tá tendo algum problema, fala com nós, eu pegava, batia a porta, como é o jargão que a gente fala, e saía de casa, né? Porque para mim era um desaforo, sabe? Alguém deles está me oferecendo ajuda. Só que, olhando agora de fora, eu estava já num estado que era nítido, né? Que eu precisava de ajuda, enquanto na minha cabeça eu estava bem. Eu ainda estava com dinheiro no bolso, eu ainda tinha um emprego. Então, quem que são eles para me oferecer ajuda, né? Só que chegou um ponto que aquilo parou de ser já não digo a parte boa, porque parte boa não tem, mas ficou só o inferno, sabe, da adicção. Eu já usava chorando, eu já não tinha mais vontade de usar, eu já assumi para minha mãe que eu estava tendo problema com droga e que eu precisava de ajuda, sabe? Só que eu era muito manipulador. Num dia eu falava isso, passava 2 dias bem, eu já, não, agora eu parei, agora eu tô tranquilo, e voltava, né, naquele ciclo vicioso, né? Num ciclo que não se acabava, né? Até eu pedir para ir para a comunidade e aquilo lá era repetitivo. Uma coisa que nós estávamos conversando aqui, desses vídeos que estamos postando aí para quem sabe ajudar alguém que esteja querendo ajuda, que nem foi o nosso caso um dia, para algum familiar que esteja com seu especial em tratamento ou que esteja procurando tratamento, desses vídeos dá muita repercussão, desses da gente, e tem gente que fala mal nos comentários, mas foi que nem você falou, em reparações, né, que nós entendemos e através dos 12 passos começamos a conhecer essa literatura, porque fizemos muitos danos a muitas pessoas, tanto familiares quanto pessoas que às vezes nem conhecíamos. Então fica essa imagem também, essa questão que tem que reparar, porque quando a gente usa, a gente não percebe muito disso. Exatamente. O orgulho, né? Aquela coisa de eu falar que eu só faço mal para mim, né? Se eu tô fazendo mal para alguém é só para mim mesmo. Me deixa eu no meu canto, me deixa eu sozinho aqui, que eu que sei da minha vida. Só que é totalmente o oposto disso, né? Quem realmente gosta da gente, tá vendo que a gente tá mal, que a gente tá sofrendo, e a gente acaba sendo ignorante e acaba ofendendo essas pessoas, né? Então, e naquele momento, a gente é anestesiado numa substância, né? Que ela não resolve nossos problemas, ela somente dá uma anestesia, né? Dos problemas, mas eles voltam no momento que
O efeito passa. Tipo, usar não vai resolver nenhum problema. Não vai resolver contrário. nenhum problema. E aquilo ali, quando a gente está anestesiado, a gente não liga para o que fala. A gente não pensa nos sentimentos das outras pessoas, nem o tamanho do mal que a gente está fazendo. A gente só vai perceber isso dentro de uma comunidade terapêutica, que é onde a gente faz o retiro dessa substância, onde a gente está na abstinência, desintoxicando, né, como a gente fala. Só aí a gente vai perceber o tamanho do estrago que a gente fez para essas pessoas, né? E uma coisa que você falou, acho que é muito vem de encontro, que torna a dificuldade o tratamento da dependência química da pessoa buscar ajuda. A gente fala em comunidade terapêutica aqui, que é o nosso caso, mas tem clínicas, tem psiquiatra, psicólogo, enfim, igreja, CAPES, mas nós falamos de comunidade. É o auto-engano, que nem você falou, eu não preciso de ajuda, eu trabalho, eu pago com o meu dinheiro, e na verdade é o auto-engano que muitas vezes faz achar que a gente não tem um problema, que não é doente. Exato, porque cada um tem um fundo de poço, né? E a questão do problema não é o dinheiro, não é a questão de tu ter um emprego ou não, de eu pagar minha substância ou não, é o que eu tô fazendo comigo mesmo, sabe? É nítido o estrago que a droga deixa no ser humano. Em questão de social, eu já não consigo mais socializar, é só a substância que importa, então eu acabo, sem perceber, me afastando da minha família, de quem realmente gosta de mim, dos meus amigos de verdade. Aquilo acaba não me chamando mais atenção. O que me chama atenção é tudo que envolve aquela substância. O uso. Nada que seja além do uso vai me chamar atenção. Então eu vou viver em torno daquilo. Eu vou dormir o dia inteiro para de noite sair e fazer o uso da minha substância. E como é esse ambiente, hoje eu me deparei com uma cena de uma pessoa que é alcoólatra, desistiu de vários tratamentos. Dentro da comunidade, uma pessoa que não dava nenhum tipo de trabalho, trabalhador. E ele pediu licença para passar na minha frente no caixa do mercado, porque ele estava com 1 litro de cachaça. E eu vi a euforia dele, porque ele estava comprando aquela substância, e era mais ou menos essa euforia que às vezes tinha quando ia usar. Exatamente. Sem aquele momento, era uma depressão. Às vezes por falta de dinheiro, ou às vezes por não poder estar ali com um almoço de família num domingo. Tu tá numa depressão, tu não tá ali, só teu corpo tá ali. Porque a tua cabeça tá pensando num jeito de tu conseguir a substância e conseguir essa euforia que tu viu nessa pessoa aí que tava comprando a substância de preferência dela, né? É essa euforia que a gente busca, somente essa euforia. Os prazeres da vida real se tornam... Não são mais prazeres, né? As coisas simples, que nem nós falamos, a família, o trabalho, o relacionamento, tudo isso fica de lado, porque a única coisa exclusiva é usar a substância. Exatamente. E eu acredito que, assim, isso foi o que o tratamento me devolveu, uma das coisas, né? Que é essa valorização das coisas da vida, sabe? As coisas que realmente são boas da vida, de ficar com os meus familiares, de tomar um chimarrão, de poder ver uma TV. Tudo isso aí eu aprendi a dar valor lá dentro, sabe? É um momento que eu vejo aqui fora que era só meu lá dentro, sabe? Eu só tinha que olhar para dentro de mim e entender o que me levou ao uso, sabe? Porque mesmo que eu tivesse vontade de usar lá dentro, não ia ter droga. Então, qualquer pessoa que está dentro de um tratamento, de uma clínica ou de uma comunidade terapêutica, por mais que queira usar, não vai conseguir usar. Então eu tinha que entender como lidar comigo aqui fora quando se desse uma vontade de usar aqui fora. Se desse uma desestabilização emocional, ou uma crise aqui fora, uma dificuldade, como é que eu ia lidar comigo mesmo para não ir buscar minha droga, entendeu? Isso que você falou é aquela parte do tratamento que muitas vezes as famílias perguntam o que faz lá, como é que funciona a comunidade. Então, que nem você falou, foi 9 meses a 1 ano, que é o tempo de tratamento. O teu tempo foi quanto? Foi 10 meses e 28 dias. Então, nesses 10 meses e 28 dias foi um tempo só para você reconhecer o João Pedro, saber das limitações do João Pedro, saber o que levou ele a usar aquela substância, quais vão ser os gatilhos lá na rua. Então, conhecer a própria doença. Então, é isso que fez você... Não deixa de ser uma reflexão dentro da comunidade diária. Claro que no início a gente não pensa nada disso, porque está intoxicado, leva bastante tempo para saber o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, eu não preciso estar aqui, mas depois de um tempo parece que a ficha vai caindo.
Exatamente, e agora tô falando isso aí no começo, quando eu estava na comunidade, eu pensava exatamente, tipo, depois de 2 meses, eu pensei, mas eu já estou bem, mas será que eu preciso ficar todo esse tempo aqui dentro? E daí também começava a vir uma dúvida, mas eu não vou poder fazer mais nada do que eu gosto? O que eu vou fazer lá fora? Como é que eu vou viver desse jeito? Isso aí não é vida, só vou ficar em casa. Só que é muito longe disso, sabe? Era um auto-engano meu, porque fazer o que eu gosto, o que era fazer o que eu gosto? Era me autodestruir, e somente depois de um tempo, ali mais pra frente no tratamento, que eu consegui enxergar isso. Isso era um auto-engano meu, e eu tive que descobrir os verdadeiros prazeres da vida de volta, sabe? Porque pra mim, o fazer o que eu gosto era buscar a destruição minha, sabe? Era Que buscar era o minha teu droga. prazer. E era o auto-engano de, mas eu quero sair, eu só não vou fazer o uso. Só que isso, pro meu Era uma caso, não desculpa. tem como. Era uma desculpa para que usar. Exatamente. Como a questão é essa que o tratamento é dividido em 3 etapas, agora tem uma quarta aí e possivelmente pode surgir até mais etapas, porque a questão neurológica está muito comprometida hoje em dia, nós estamos percebendo isso através da equipe, que os primeiros 3 meses, que é a desintoxicação e a adaptação, o cérebro ele demora até 90 a 100 dias para começar a voltar a racionalizar, a pensar, porque a droga ela vai agir exatamente nessa questão do raciocínio, do pensamento, de se situar. E lá na comunidade, então, a partir dos 3 meses que começa a ter essa percepção, que nem você falou, eu não preciso, eu vou fazer o que da minha vida agora? Realmente, o tratamento te mostra que tu vai se tornar impotente a muitas questões, a lugares, pessoas, situações, que nem nós falamos, o mundo fica pequeno, mas ele se torna tão mais prazeroso e tão muito melhor de viver do que antes. Com certeza, né? Com certeza. Porque, voltando a dizer, né? Fazer o que eu gosto, mas o que eu fazia, né? Eu me isolava, entendeu? Eu ficava trancado dentro de casa e não fazia nada. Eu não queria socializar, como eu já te disse, não queria fazer nada. Então, da onde que isso é viver? E hoje em dia eu posso sair, visitar meus irmãos de caminhada, ir na fazenda, fazer um churrasco, viajar com os meus familiares, programar uma viagem, programar uma coisa para minha vida que eu consigo cumprir. Antigamente não, né? Antigamente a única coisa era dormir, acordar e usar. Então, que vida que era essa, né? Hoje em dia, sim, eu consigo. O mundo ficou pequeno, mas na minha cabeça, naquele tempo, o mundo só se tratava de pessoas que eram usuárias. Só que isso é a minoria. O mundo é muito bom, tem muita coisa boa para se fazer no mundo sem o uso de substância. Só que eu precisei sair daquele mundo para conseguir ver isso. É com quem a gente se relaciona. Hoje, me relacionando com pessoas que não estão em uso, com irmãos de caminhada, eu vejo que realmente tem muitas outras coisas que eu não fazia, que eu não conhecia, e hoje eu posso conhecer em sobriedade, né, em recuperação. Tanta coisa na sua fala aí, eu vou puxando uma coisinha, puxando outra aí. Uma das questões que nem você falou, eu falei há pouco tempo agora, a impotência, pessoas, situações e lugares. Tu não vai fazer um tratamento para dependência química, terminar e procurar teu parceiro de ativo. Exatamente. Não vai mais sair para uma boate, vai sair para uma festa. Claro, não vai ficar isolado do mundo para sempre, mas teu parceiro de ativo tu não vai procurar mais. Exato. Tu muda os teus vínculos, né? E eu gosto de dizer que é escolhas, porque eu posso fazer um tratamento certinho, concluir ele, ir nos grupos, mas eu tenho todo dia a escolha de... Eu, por exemplo, eu moro na frente de um bar. Tem um boteco na frente da minha casa. Só que todos os dias eu também tenho a escolha do que me chama atenção. Eu passo por esse bar, aquilo ali, eu nem lembro que existe na maioria dos dias, porque aquilo já não faz parte mais da minha vida, não faz mais parte da minha rotina. Então, eu, particularmente, eu escolhi ficar em sobriedade, eu escolho todos os dias ficar em sobriedade e viver uma recuperação. Porque, como eu estava dizendo, não adianta tu completar um tratamento e tu fazer as escolhas de voltar a frequentar os mesmos lugares, a visitar as mesmas pessoas, a achar que dá para ter uma amizade com o teu parceiro de ativa que ainda está nativa. Se ele fizer um tratamento e também viver em recuperação, ótimo, um ajuda o outro. Mas no momento que aquela pessoa não está com o mesmo propósito que o meu, até ela procurar um tratamento, se ela quiser, que é muito querer, as escolhas dela, ela vai ficar em outra vida, distante de mim. Eu, particularmente, eu vivo assim, né? É minhas escolhas. Todo dia, todo mundo faz as suas. Eu pensando aqui, por exemplo, você veio aqui,
chegou dirigindo, a gente está fazendo isso aqui, daqui provavelmente ou tu vai para casa, porque como a gente falava, é da padaria para casa, da casa para padaria. Se tu sair daqui e querer dar uma voltinha, dar uma banda, que nem a gurizada fala, já tá meio saindo, porque eu vi muitas dessas falas, as pessoas dizem, não, eu graduei, e aí eu pegava o carro do pai e eu me dá um dinheiro para comprar um cigarro, mas a verdade não era o dinheiro para comprar o cigarro, nem o que tu ia comprar o cigarro, tu já queria o carro para fazer outra coisa que não era aquilo que tu aprendeu na fazenda, muitas vezes, tu vai ali. Exatamente, é a tal da manipulação, né? Eu vejo assim, né? Porque será mesmo que tu quer comprar o cigarro às 8h30 da noite, 9 horas da noite, numa sexta-feira, num sábado, e ter que passar pelo caminho que tu passava na ativa, pelo caminho onde tá todo mundo tomando uma cerveja, todo mundo naquela euforia? Será que tu quer o cigarro ou será que tu quer mostrar que tu tá bem para as pessoas? Que eu vejo que é muito isso, sabe? O pessoal termina um tratamento, quer dar essa famosa bandinha para mostrar pro pessoal que tá bem, que agora tá legal, que não usa mais nada. Só que isso aí, no fundo, é só um auto-engano, né? Uma hora é uma voltinha, outra hora tu para ali, outra hora, quando vê, tu já tá fazendo as mesmas coisas, né? Quando vem encontro parceiro de ativa. É, aquela dificuldade do dependente químico de dizer não, né? Que eu me identifico com isso. Então, chega aí, vou só parar 5 minutinhos. E isso acaba se tornando automático, porque a gente não tropeça de uma só vez, é vários erros até vir uma recaída, né? Então eu prefiro evitar, né? Eu ouvi muito na mesa isso, né? Eu me planejo para ir na padaria e voltar, é isso que eu vou fazer. É que nem aquela frase que muito se fala na comunidade terapêutica, tu não vai tropeçar no trem, tu vai tropeçar no trilho, nas pequenas coisas. E aqui em Cruz Alta nós temos trem, né? Exatamente. Pedro, como é que foi assim, como é que iniciou, né, esse teu período de adicção, com que idade, como é que foi, até chegar à comunidade? Bom, resumindo um pouco da história, né, o meu período de adicção começou com 17 anos, foi no último ano do ensino médio, sabe, até lá eu não tive contato com nada, somente, né, o pior de todos, mas somente o álcool, mas era algo esporádico ainda. Mas no final do ensino médio, muito por conta de amizades, eu conheci pessoas que faziam uso de outras. Que faziam uso de outras substâncias. Então, depois do final da aula, era um futebolzinho, depois do futebol, era um uso da substância. E isso foi indo para a noite, aquela euforia da noite. E foi de passo em passo, né? Começou com o álcool, depois foi pro cigarro, e assim foi indo, né? É o que se fala, é lenta, progressiva e se não for tratada pode vir a ser fatal. Exatamente. E como é que foi assim a tua chegada dentro da comunidade terapêutica? Que ninguém vai por querer, é porque já está ruim a situação. Eu digo assim, ninguém vai por querer, mas chega uma hora que de todas as opções, é a menos pior. Entendeu? Então eu já estava com muita conta aqui fora, eu já estava... eu já não tinha mais sonhos, como eu sempre gosto de lembrar, né? Eu levo minha lata de lixo do lado. Eu não conseguia mais sonhar, não tinha mais objetivo, eu não tinha mais vontade de acordar. E certo dia eu tive meio que não digo que foi um surto total, mas eu me desgostei da vida, eu peguei o carro, saí pra estrada, fui parar nem sei onde, em outra cidade, dormi no carro. E quando eu acordei, no ato de desespero, eu liguei e pedi ajuda, né? Falei, preciso de ajuda, tô em tal lugar, vou mandar a localização, eu não sei direito onde eu tô. E meus familiares chegando lá, eles perguntaram, o que tu quer fazer? Tu quer buscar um grupo? E eu falei, não, eu quero ir para uma fazenda, eu quero buscar um tratamento. Porque ali, para mim, era a opção menos pior. Eu sabia que eu ia melhorar um pouco e ia voltar ao uso, porque eu já tinha feito isso. Entendeu? De prometer nunca mais, de jurar por todo mundo, quando melhorava, eu voltava ao uso. Então, ali, para mim, era o meu fundo de poço, né? Eu precisava de uma coisa que eu não tinha feito ainda para tentar sair daquela vida, né? E que nem nós falamos, para nós, hoje, em recuperação, nunca mais é muito tempo, né? Só por hoje, amanhã é outro dia. E aí vem aquilo que caracteriza a dependência química, aquele uso que já é compulsivo, e problemático, porque já estava causando problemas para ti, que nem você falou, já estava com bastante contas na rua, sair não sabia onde que estava, então já estava causando problemas, e às vezes mesmo com tudo isso, dependendo de química, acho que ainda não precisa, que tá bom.
Exatamente, né? Às vezes é que o momento, a droga ali no momento que tu tá em uso, tu tá na adicção ativa, tu perde o controle, né? Tu fica escravo, tu fica insano, né? Então tu não consegue perceber, né? Que tu precisa de ajuda. Somente depois de 3 a 4 meses ali que tu vai entender que tu realmente precisava de ajuda. E nesse momento de insanidade aí, tu não pensa, né? Tu só quer usar a substância, então tu faz de tudo por ela e tu não quer ficar sem ela, né? Então é isso que me fez tomar várias decisões assim que um ser humano não tomaria, né? Em sã consciência, né? Com uma sanidade, né? E foi mais ou menos nesse período de 3 a 4 meses que a ficha caiu lá na comunidade terapêutica. Eu disse, pô, olha onde eu vim parar, o que eu estou fazendo aqui. Exatamente, né? Ali 3 meses, ali, 4 meses, que eu peguei e comecei a pensar, olha o que eu fiz com a minha vida, né? Olha o que eu fiz com a minha vida, né? Mas depois de um tempo, eu parei de usar isso como culpa, né? De me culpar e buscar ver aquilo ali como um renascer, né? É mais uma oportunidade, né? Porque se eu não vou para ali, onde é que eu ia estar, né? Será que eu ia estar aqui conversando contigo hoje? Então, será que eu ia estar, vamos falar bem ao pé da letra, será que eu ia estar vivo, né? Muito provável que não, né? Porque ninguém chega numa comunidade terapêutica por estar usando de forma recreativa. Tu já tá num modo que qualquer hora vai te dar um piripaque, uma coisa, né? E a questão dentro da comunidade e também logo após, no período daquele de reinserção, como é que foi a questão da família? Cara, é outra coisa, sabe? É outra coisa. Antes eu nem sabia o que era ficar com eles e até no começo era até estranho quando eu cheguei em casa na reinserção ali de ficar com eles, eu ficava meio perdido, né? Mas depois fui me soltando, foi ficando algo mais natural e não sei te explicar, sabe? É só o sentimento que volta, sabe? Pela família, sabe? É o gosto de estar com eles, de poder ser alguém da família, deles poderem contar comigo hoje para qualquer coisa que eles precisarem, saber que eu vou estar ali, né? Porque antes eu não estava presente, né? Se me mandavam mensagem, eu não respondia. E hoje é esse laço, né? A gente retomou esse laço, né? Que tinha se partido há muito tempo, sabe? Então quer dizer que voltou a ter e é importante a questão da confiança que a família tem? Com certeza, mas demora, né? Sabe, Valdenor? É muita coisa errada, é muita mentira. Eu, como dependente químico, era o rei da mentira, sabe? E até hoje, se eu quiser manipular, tu como... O velho homem tá aí. O velho homem tá aí, só tá adormecido ali, né? Então a confiança ela é importante e ela vai ser ganhando com o tempo, sabe? É tijolo por tijolo, é etapa por etapa. Eu, pelo menos no meu caso, eu não cheguei em casa com tudo do bom do melhor, sempre vai ter eu acredito que sempre vai ter aquele pé atrás. Porque quantas vezes eu prometi que ia fazer diferente, que ia ser diferente e não cumpri, né? Então eu tô bem tranquilo com isso, sei que não com palavras, mas com atitude, eles vão tendo a confiança, eu vou tendo a confiança deles de volta, né? É aquilo que fala na comunidade, palavras comovem e os gestos se arrastam, porque o dependente químico é muito fácil manipular, enganar, mentir, e os gestos vão comprovar aquilo ali, se tu tá falando a verdade, se tu mudou realmente, e é isso que o tratamento ele proporciona dentro da comunidade, principalmente que é para ser usado aqui fora, esse autoanálise, essa reflexão, saber que tu tá fazendo errado, saber que tu tá fazendo certo, se errou, tu vai lá e corrige, trabalhar a culpa, essa a questão que a comunidade, que tu conseguiu as ferramentas lá dentro e tá para trabalhar na crise hoje, administrar as dificuldades. Eu não digo mais problema, né? Problema nós tínhamos quando a gente usava. Hoje a gente vai ter uma dificuldade, vai saber encarar graças a essas ferramentas, né? Exatamente, Valdenor. Assim, eu digo que antes a gente causava os problemas. Hoje a gente tem problema, só que não é a gente que causa os problemas, sabe? E se a gente causa, a gente vai lá e soluciona, sabe? A gente faz um décimo, a gente olha para dentro de nós mesmos e procura a solução, né? Eu acredito que a gente não sai perfeito, né? Nenhum ser humano é perfeito, longe disso. E eu vou cometer erros, eu vou errar de novo, né? Só que eu busco tentar amenizar isso, sabe? Ou pelo menos a não errar do mesmo jeito que eu errei, né?
cometer os mesmos erros que eu cometi no passado, né? Hoje eu busco não acordar perfeito, mas eu busco ser uma pessoa melhor a cada dia, principalmente para o pessoal assim que está ao meu redor, né? Para o pessoal que me ama, que tem um sentimento por mim. Eu busco hoje valorizar essas pessoas, sabe? E principalmente bem valorizar, né? O amor próprio voltou muito, sabe? Voltou totalmente depois de um tratamento, sabe? A questão da autoestima, do autocuidado, tudo isso um tratamento me devolveu. Então eu busco retribuir também para o pessoal que me apoiou, que é a minha família, os meus irmãos da caminhada que sempre estiveram do meu lado lá, né? Que a gente tem que ter os nossos asas, né? Porque um tratamento não é fácil, né? Então, com toda essa rede de apoio, o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir sendo uma pessoa melhor a cada dia, né, para eles, né? Uma coisa importante que você falou é a questão de retribuir. Tanto é que eu fiquei sabendo pelo seu Milton hoje que você pretende comemorar os 2 anos de sobriedade ou um aqui na rua? 1 ano de graduação e 2 anos de sobriedade que está limpo. Lá na comunidade terapêutica, levando algo para os irmãos de caminhada que estão em tratamento como fizeram um dia por nós, por ti, e vai levar teu tio, né? Então, isso é importante, essa manutenção, é importante essa gratidão. É muito importante, sabe? Para mim, como eu falei, né, já pegando um gancho ali, né, o mínimo para mim é isso, sabe? É um lugar que eu fui para lá, na minha cabeça eu não entendia o que era, sabe? Era um lugar ali que eu ia ficar um tempo e simplesmente isso. E foi totalmente diferente, sabe? É minha família também, eu não boto, minha segunda família, faz parte da minha família. Família Agem. Família Agem, porque salvou minha vida, sabe? O mínimo eu tento retribuir de alguma forma, né? Essa é uma forma delas, uma das formas de retribuir o que fizeram por mim e pela minha família também, sabe? Minha família foi totalmente transformada, sabe? Com as reuniões de Amor Exigente. A minha mãe não bebe mais, parou de fumar também. Então, toda a minha família mudou, sabe? Para melhor, por conta de ter conhecido um tratamento, de ter conhecido um grupo. Isso fez bem para todos nós, não só para mim, né? É tanta informação conversando contigo, eu estou pensando numa coisa, agora já veio outra. Como é importante isso que você falou, que é importante para o dependente químico a manutenção após tratamento em grupos de mútua e autoajuda, Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos e na comunidade terapêutica. E uma coisa importante que você falou, que a família também mudou, porque muitas vezes nós não vemos como equipe a mudança na família. Eles vão na reunião do Amor Exigente ali quando a pessoa está em tratamento, depois nunca mais vão. E então é importante essa mudança. Tu notou que isso aí foi importante para ti hoje? Olha, seu Valdenor, eu acho que é uma das peças fundamentais, sabe? A família ter ido nos grupos e ter se proposto se propor a mudar também, sabe? A buscar uma mudança, olhar para eles também e ver o que eles podiam me ajudar, sabe? Porque eu, particularmente, eu não gosto de estar no meio hoje de bebida, sabe? Eu vejo alguém bebendo, eu já não quero estar perto. Então, a minha maior preocupação ali, quando eu estava chegando no momento de eu sair, e como é que vai ser com a minha família? Será que eles vão me respeitar? Como é que eu vou me sentir se tiver todo mundo bebendo? Entendeu? Eu vou ter que agora nem participar dos encontros da minha família, nem poder ir num domingo, num churrasco em família. Só que longe disso, sabe? Hoje todo mundo me respeita. E não só respeito, mas eles têm noção do que vai me ajudar e o que não vai me ajudar, o que vai me prejudicar, o que não vai, né? Porque muitas vezes, que nem nós falamos, o doente é a pessoa que está em comunidade terapêutica fazendo o tratamento. Mas a família também adoece. Então, quando vê o dependente químico, se trata, gradua, termina o tratamento, mas a família continua mesmo. Tu vai abrir a geladeira, tem uma bebida, fim de semana é beberagem. E nós ouvimos lá que o doente é você que tem que entender e mudar. Mas fica muito mais fácil quando a família ajuda também. Com certeza, com certeza. Eu acho que a família é o pilar, né? Ali que vai ser, vai te dar um baita de um apoio, sabe? Não digo que obviamente não vai ser todas as famílias que vão dar o suporte, mas não dá para negar que vai ser muito mais difícil com a família, em vez de ajudar, ela atrapalha, né? Porque o dependente químico ele tem um problema de lidar com emoção, né? O lado emocional do dependente químico é muito instável, não é uma linha linear, né?
Uma hora tu tá bem, outra, uma hora acontece uma coisa, tu já tá, né? Então lidar com as emoções é muito difícil. E daí tu chegar em casa, tu começar aquele bate-boca, porque eu saí de uma comunidade com tudo aquelas regrinhas, né? A disciplina. Enraizado, daí chega em casa, a minha família acha que é baboseira, que aquilo não precisa, aquilo ali vai me desestabilizar. Vai começar a ter um conflito dentro de casa, que é o lugar que eu vou estar. E seria teu grupo de apoio. Então, o meu lar, né, era o lugar para todo mundo se sentir bem ali, vai ser o lugar que tu menos vai querer ficar. E para onde é que tu vai ir, entendeu? Sem uma família que tá te dando pelo menos o suporte ali, né? E muitas vezes as famílias não entendem que você vai para uma comunidade terapêutica fazer o tratamento e quando você voltar, você encontrar aquela família ainda desestruturada e tu já não é mais o problema, porque às vezes tem aquele conflito da mãe com a nora, né, com o filho, ou a família tem algum que faz o uso ainda, ou aquela família que ainda está na beberagem, que acha que é normal, porque se não tratar todos, vai tratar só o João, o resto vai ficar da mesma forma, vai ficar difícil de tu seguir aqui fora, porque que nem nós falamos, lá na comunidade você falou, lá não tinha nenhuma substância. Então era muito mais fácil tu ficar em sobriedade, porque tu ia ter um momento de crise, a equipe ia ajudar tu sanar aquela crise, tu entendeu o porquê daquilo ali, mas não tinha substância. Que nem você falou, aqui muitas vezes a questão emocional desestabiliza a gente e ia procurar na substância, hoje não. Então se a família está tratada, ela consegue te ajudar muito mais nisso. Consegue, e caso não seja assim, a gente hoje pode ser como me ajudaram, eu posso buscar ajudar eles, sabe? Eu tenho meus padrinhos, tenho a comunidade, tenho os irmãos. Quem é teus padrinhos? Quem é os padrinhos? O seu Milton, o seu Alex e o seu Leoni. Tá bem de padrinho. Tá bem, né? Então, como eu estava falando, se caso isso não ocorra, hoje eu tenho ferramentas para buscar uma solução. Não estou me sentindo bem, está acontecendo isso em casa, o que eu posso fazer, entendeu? Hoje eu tenho para quem ligar, para quem buscar ajuda, né? E justamente o grupo serve para isso, né? Os familiares têm que ir no grupo para isso, para pelo menos saber com o que estão lidando. Exatamente, uma coisa importante que você falou, que é o diferencial das comunidades terapêuticas, se nós estamos falando aqui da AGEM, é que o tratamento te proporciona tu ter um padrinho, né, que vai saber de toda a tua história e vai ficar entre tu e ele, ou tu e eles, e eles vão estar ali para a hora que tu precisar aqui, pós-tratamento, te estenderem a mão e te darem um retorno. E o melhor disso é que isso aí, ele não se cobra por isso, né? Então é um diferencial você poder ir na comunidade terapêutica, né, o Amor Exigente aqui em Cruz Alta, que você frequenta, tudo isso vai te fortalecendo cada dia. Exatamente, tudo isso aí de grande valia, sabe? Porque a gente não está lidando simplesmente com, que nem a gente falou dos padrinhos. São profissionais que são especializados a lidarem com o comportamento humano. Então eles sabem lidar comigo, eles sabem lidar com qualquer dependente químico, mas sabendo da minha história, eles sabem ainda mais me ajudar, sabem como me ajudar de uma forma melhor ainda. Porque só um dependente químico consegue entender totalmente outro dependente químico. Por mais que a família, uma pessoa muito próxima, tente, mas uma pessoa que não é dependente química não vai conseguir entender da mesma forma, entendeu? Então é muito bom poder contar com isso, sabe? É muito bom poder ir na fazenda, porque, como eu te disse, o meio hoje é onde eu vivo, né? Fazenda, os irmãos de caminhada e grupo. E tu é feliz. E sou feliz. Coisa que antigamente tu não era. Você falou, tenho amor próprio hoje, valorizo a família. E que nem você falou, são pessoas que passaram pela mesma situação que você, de uso, de tratamento, de terminar. Seu Leoni, praticamente 14 anos, vivendo em sobriedade, um exemplo. Seu Milton, 10 anos. Né? O Alex está aí conosco praticamente há 5 anos. Então, são pessoas que viram centenas de João Pedro passarem lá. Claro que cada um tem a sua particularidade, a questão tem muita coletividade, mas cada um tem o seu particular. E se eu tenho certeza, se perguntar para qualquer um deles, de vocês que passaram, ou de quem está lá, eles dão o diagnóstico certinho. Puxa a ficha completa, né?
puxa a ficha completa. E é muito importante, sabe? Essa parte para mim de poder falar, de poder me abrir, porque tirou um fardo, sabe? E de poder também entender o que estava acontecendo comigo. Porque muitas vezes eu não entendia o porquê que chegou naquilo lá, o que me levou, e achava que o problema era que eu não tinha solução. O João Pedro, não tinha solução. Só que tinha solução, eu só precisava me entender. Entender como é que eu era, o que eram minhas impotências, o que mexia comigo e qual a forma de lidar comigo mesmo, sabe? E isso é graças a pessoas competentes, sabe? Que transformam as vidas de muitas pessoas, sabe? Tem que valorizar essas pessoas mesmo, porque, olha, não é fácil lidar com a gente. Não é fácil lidar com... Mas outra coisa, assim, é para sempre, né? Tu terminar o tratamento, que não é fácil, porque tu tá enfrentando a ti mesmo todos os dias, quando tu termina o tratamento, que foi 10 meses, algumas 24 horas, aí tu vem pra rua, ali que vai começar de verdade. Ali que começa o fogo cruzado, né? Porque lá dentro, além de não ter a substância, quando tu tava em crise, tu tinha pessoas a todo redor, né? Tu tinha teus irmãos da caminhada, em todo canto, tu nunca tava sozinho na fazenda. Se alguém via que tu tava mal, por mais que tu tivesse isolado, chegava em ti para conversar, para partilhar, te dar o teu remédio, né? O meu remédio, que é a partilha, botar para fora. Então tu desabafa com aquela pessoa, quando vê tu tá bem. Aqui fora muitas vezes não. O mundo tá te engolindo, o trabalho é isso, é aquilo. Tu tá em crise no meio do trabalho, tu não tem ninguém para conversar, é tu e tu. Então tu ter essas ferramentas que a comunidade te dá, de tu saber lidar com essas crises, de tu manter o controle, de tu respirar, de no final do dia tu chamar alguém para conversar e desabafar do teu dia, é muito importante, sabe? Eu acredito que sozinho não tem como ficar limpo, né? Ficar em recuperação, né? Praticamente o que a comunidade oferece para qualquer pessoa que vai buscar um tratamento, que é uma nova maneira de viver, é um diferencial muito grande no mundo hoje, nessa ansiedade, ninguém tem tempo para nada, porque você falou, acho que uma das questões mais importantes, dependente químico, o nosso remédio é isso aqui. Essa conversa, eu te ouvir, lembrar de mim, lembrar como é que foi. Isso é importante porque, como nós falamos, o remédio entra pelo ouvido, né? O remédio entra pelo ouvido e o veneno sai pela boca, né? E cada um é cada um, né? Eu sou uma pessoa que, por mais que não pareça, eu era mais na minha, mas eu fui aprendendo que isso não era bom, sabe? E foi um dos problemas que me levou ao uso, sabe? Guardava muitas coisas para mim, não sabia lidar com isolamento. Isolamento. Então, eu fui aprendendo a lidar comigo mesmo. Hoje, eu me esforço um pouco mais e hoje eu consigo botar para fora o que tá me chateando, entendeu? Se não é com um, é com o outro. Mas eu não guardo mais para mim porque isso não me faz bem, sabe? É que nem nós falamos, isso aí... Vou encher o copo, né, Wander? Tirou a palavra, vai encher teu copo e quando ele vai derramar, e o derramar é a crise, e a crise é um potencial que vai me levar a usar droga, muitas vezes. E isso é que sempre está sendo mostrado lá em tratamento para o pessoal, e muitas vezes eu falo, vocês só vão ter a percepção quando sair aqui para a rua, e vocês vão lembrar, vamos, o seu Milton, o seu Leonil, o Alex falar, era verdade. Era verdade. Muitas vezes lá na fila tu acha que é repetitivo, que, mas eu já ouvi isso, eu já ouvi isso, eu já ouvi isso. Só que aqui fora, tu gostaria de estar com um fone de ouvido, escutando eles falar na mesa, entendeu? Porque o tratamento ali é o teu comportamento, e as ferramentas, a maioria, é tu buscando na literatura, e a maioria é na mesa, para mim. Entendeu? A maioria é na mesa porque são pessoas ali que estão passando a experiência que eles viveram e estão vivendo na rua, né? Então, se tu pegar ali 50% do que é falado na mesa, tu vai estar muito bem, sabe? Tu vai aprender muita coisa, né? O que fala ali, palavras também do seu Leoni, a recuperação, que é quando nós estamos em sobriedade e mantemos isso, é o arroz com feijão, é o básico, tu saber que tu não está bem, que nem nós falamos, que você falou, muitas vezes nós temos que procurar linha média, às vezes nós estamos depressivos, temos que voltar para a linha média, quando estamos eufóricos, você perceber voltar para aquela linha média, esse autoanálise, saber que daqui tu vai para casa, né? Se tu tem que, por exemplo, a tua mãe pediu, vai comprar um pão ali, da hora que tu vir, tu vai só comprar o pão, vai voltar para casa, tu não vai dar... É isso o arroz com feijão, que muitas vezes o dependente químico que termina o tratamento, ele ele acha que pode tudo ainda. Exato,
Ou ele acha que dá para fazer aquilo e um pouquinho mais porque ele é diferente, sabe? Só que estatisticamente falando não é diferente, né? A gente é todos iguais, né? Eu sou uma pessoa diferente de ti, mas a nossa doença nos iguala, né? Então, eu fazendo o simples, e sou feliz, então não preciso inventar moda, não preciso fazer diferente. Eu nem sei como é fazer diferente, porque eu não faço diferente do que foi me falado, né? É fazer o básico, né? É não querer achar que, mas não vai dar nada, não vai dar nada. Pra que eu vou arriscar, entendeu? Eu prefiro não arriscar, eu tô muito feliz assim, então eu prefiro continuar vivendo assim, do que fazer alguma coisa que foi me aconselhado não fazer e eu vou lá só para bater de cara com a parede. Para quê? Isso aí é insanidade, né? E esse momento de insanidade já passou. Hoje eu consigo raciocinar e tomar ter uma escolha coerente, né, com o que eu quero, né? Muitas vezes as famílias que são leigas ou pessoas que não conhecem o que é um tratamento de comunidade terapêutica não deixam nada mais do que ser isso aqui que nós estamos fazendo. Porque o monitor vai estar lá 24 horas para ti, tu não acordou legal, tu tá em crise, tu não tem a droga, e aí tu simplesmente vai lá e diz pro monitor, eu quero conversar. E ali ele vai fazer isso aqui que nós estamos fazendo, vai te ouvir, tu vai ficar melhor de colocar para fora aquilo que tu tá sentindo, quando vê passou aquela crise, tu se sente melhor, tu começa a administrar aos poucos essa crise, porque aqui na rua muita coisa não vai depender de ti, e a crise vai vir. E é isso aí que mais ou menos que a gente está fazendo aqui, essa conversa, essa partilha, escutando, tu falando. E se nós for falar de recuperação, a gente fica até amanhã aqui. Isso que hoje é prazeroso, ao contrário do momento da adicção. E hoje a gente tem uma conversa de fundamento, né? Uma partilha que acrescenta, eu consigo te ajudar, tu consegue me ajudar. Alguém que está aqui conosco, vamos dizer, não está conversando diretamente, mas está escutando, pega uma coisa que serve para ele. Se ele não concorda, ele guarda no bolso que uma hora, talvez ele vai lembrar, aquilo lá, aquela vez o seu Valdenor falou, tem que lidar assim, assim, assado com essa situação. Então, a partilha onde a gente aprende, né? Isso não só na visão da recuperação, mas da questão de toda a nossa vida, né? Se eu preciso de um conselho, se eu não sei como lidar com uma situação da minha vida mundana, a melhor coisa que eu faço é pedir um conselho para alguém que eu confio, né, que eu admiro, né? O que você quer dizer, em outras palavras, que se você está no momento ali de uma crise, de uma dificuldade, de uma dúvida, tu vai pegar o teu telefone hoje, pós-tratamento, ligar para o teu padrinho e simplesmente ele vai te dar um retorno, porque ele te conhece, sabe quem é o João Pedro, as impotências dele, quem sabe ele já passou por aquilo ali e vai poder dizer, não vai por esse caminho, acho que tu tem que ir por aqui. Então isso é o que nos deixa também cada vez mais forte aqui na rua. Com certeza, né? A voz da experiência, né? Como eu costumo dizer, porque eu estou engatinhando ainda na recuperação, então não estou legal, não sei o que eu estou sentindo, o que está acontecendo, estou passando por uma crise, vou buscar alguém que já lidou com isso, ou que já viu muitas situações parecidas com a minha, e sabe me dar um conselho, me abrir um gatilho na cabeça para eu fazer a coisa certa, para eu tomar uma decisão certa. Acho que é a melhor coisa, né? A voz da experiência, né? Buscar alguém que já vive aquilo ali que tu tá vivendo há mais tempo, né? E tá dando certo. Acho que muito assim dessa nossa conversa assim que eu tô analisando aqui, João, esse autoanálise frequente, isso tu tem que sair de lá do tratamento, né? Sempre se tendo esse análise, se questionando, se perguntando, esse é o caminho, não é? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E nem eu falo colocar os filtros, será que eu posso? Será que eu devo? Tanto é que lá tem um cone às vezes, né? E esse cone, que é pra gente não acessar aquele lugar, é o mesmo cone que tem na estrada. Às vezes vai ter um cone gigante ali em frente ao posto de gasolina na conveniência, onde tá todo mundo bebendo, vai ter aquele cone ali pra ti. Então, tipo, ali eu não posso ir. Mas se tu ultrapassar ali, porque talvez tu esteja procurando, que nem a gente falou, não era o cigarro, é algo a mais que o cigarro. Porque que nem nós comentamos ali, o velho homem do João Pedro tá dentro dele. Então vai de acordo, se tu alimentar ele com pensamentos, vai vir crises e aí vai virar uma bola de neve, tu vai usar. Exato, porque tudo começa com o pensamento, né? Tudo começa com o pensamento, com a automanipulação, porque o velho João Pedro, o velho Valdenor tá aí dentro, né? E se tu não cortar aquele pensamento quando tu vê, pera aí, o que eu tô pensando? Porque pensamentos vêm, não vai deixar de vir. Um dia tu vai estar lá, tu vai estar pensando besteira, sabe? Então tu tem que aprender a cortar esses pensamentos, sabe?
A comunidade, ali, como tu falou, do Cone, tem os caminhos. O caminho é daqui, que eu saí da minha casa para cá, e de cá para casa. Não é atalhar para passar pelo centro, entendeu? Então são essas coisas. Mas tudo começa com o pensamento, como tu falou. Se eu não souber cortar o meu pensamento quando ele estiver ganhando força, ganhando espaço, quando vê, eu já estou pensando um monte de coisa errada e estou tomando atitudes erradas, sabe? Eu dei risada porque você falou dos caminhos, né? Lá dentro da comunidade tudo se trabalha, porque tu tem o caminho lá para caminhar a calçada, tu não pode desviar daquele caminho que é a calçada, porque aqui na rua, se a gente fizer a ligação, tu não pode pegar atalhos aqui na rua, porque o dependente químico gostava do atalho e gostava de fazer esse caminho muitas vezes que não precisava, e lá na comunidade então para ver como é intenso e de colocar em prática isso que está sempre se questionando, sempre pensando. E tu falaste aí uma coisa que o seu Milton fala, que é o coordenador da instituição, que ele diz, o pensamento vai vir, mas tu não vai dar prosseguimento dele. Isso é importante. Eu já ouvi também nos podcasts de recuperação, tu não é o que tu pensa, né? Então tu pode lutar contra aquele teu pensamento, não deixar aquele pensamento ganhar força, né? Hoje em dia, com sanidade, tu tem esse poder de lutar contra o teu pensamento, de tu conseguir fazer uma análise. Opa, mas o que eu tô pensando isso aí? Não condiz com a minha recuperação. Vou pensar outra coisa, vou fazer outra coisa, a cabeça vazia, oficina né? Então, hoje em dia, eu consigo me analisar e perceber isso, né? Oficina do encardido, que nem encardido. Pedro, e hoje assim, ó, como é que está a tua vida, né? Como é que você está ocupando esses espaços que antes era só ocupado pela substância? Quais são teus planos, teus projetos? Bom, minha vida hoje, se eu disser que tá mais ou menos, tá longe, né? Tá muito boa, né? Graças a Deus, graças a um tratamento, a uma comunidade terapêutica como a GEM, a todo mundo que sempre esteve do meu lado, sempre me deu força, sabe? Consegui retomar meu trabalho assim que eu saí da comunidade. Comecei minha faculdade na área que eu queria, antes de começar minha dicção. Então era um sonho que estava adormecido, que eu já não fazia mais questão, que eu já não tinha mais força de correr atrás. Hoje eu estou correndo atrás dele, estou botando em prática já. Já estou mudando de área, com a graça de Deus e muito da minha boa vontade. É um tratamento, já estou conseguindo seguir para a área que era meu sonho. Os laços familiares, graças a Deus, também todos voltaram, sabe? O amor da família voltou, né? O desgosto foi embora, o problema foi embora, sabe? Então é só coisa boa. Tem os problemas, como a gente falou, mas eu não sou o problema, sabe? Eu não crio os problemas. Então hoje eu consigo resolver, consigo ajudar as outras pessoas, eles conseguem me ajudar porque eu estou aberto também à ajuda, sabe? Consigo olhar para dentro de mim e ver quando eu preciso pedir ajuda. Então, hoje em dia, minha vida tá estabilizada, sabe? Eu consigo lidar comigo mesmo, consigo ter amor, assim, por quem merecia o meu amor, né? Não por uma substância, né? Então, quer dizer que parar de usar, fazer um tratamento, é só benefício? É só benefício. Eu achava e eu escutei já agora em recuperação aqui fora, em lugares que eu não preciso citar, sabe? Mas eu não vou perder tempo fazendo um tratamento, eu tenho muita coisa aqui fora para lidar, agora eu vou ir em grupo e vou fazer isso e vou parar de usar. Para mim não serviu, só essa questão de ir em grupo. E perder tempo, que tempo que eu perdi, o que eu fazia quando eu estava na adicção ativa, isso é só uma mentira, mais uma mentira que eu dava para mim mesmo, entendeu? Porque eu ganhei tempo lá dentro, sabe? Eu conseguia voltar a fazer tudo que eu queria fazer, porque antigamente eu não conseguia fazer nada. Então, essa coisa de perder tempo, para mim, não tem cabimento, sabe? Lá tu ganha tempo, tu ganha uma vida nova, sabe? Quer dizer que se tivesse que voltar, fazer o tratamento, tu faria novamente, porque hoje tu sabe esses benefícios, porque, como eu disse, você voltou a sonhar, você tem autoestima, você está conquistando aos poucos o teu espaço na família, está mudando de profissão, que era teu sonho, que era uma coisa que tu queria, coisas que antes era só que nem você falou, era dormir de dia, acordar de noite para usar chorando, sofrendo,
e mesmo assim não conseguia parar porque faz parte da questão da doença. E hoje é um João Pedro totalmente diferente. Com certeza, não escolheria outra opção, sabe? E escolheria com mais firmeza ainda se eu soubesse como é que era um tratamento, sabe? Porque não tem, sabe? É muito bom viver em recuperação, viver em sobriedade, sabe? Aquilo lá não é vida para ninguém e hoje eu posso dizer que hoje eu tô vivo. Aquilo lá era um João Pedro morto-vivo. Hoje eu consigo viver, sabe? Eu ia falar essa palavra, né? O dependente químico, quando está nessa condição já avançada da dependência química, é um morto-vivo, né? Uma pessoa que está se matando aos dias, com ele indo a família junto nesse sofrimento. E quando você estava lá, você imaginava que a tua vida seria assim hoje? Não imaginava. Achava que ia ter que lutar comigo mesmo, que a vida não ia ter tanta graça, sabe? Por mais que depois dos 4 meses aquela dúvida foi saindo, mas no final ali ainda pensava, mas será que eu vou conseguir viver desse jeito? Será que eu vou estar bem comigo mesmo? Minha família vai estar bem comigo mesmo? Será que eu vou conseguir conquistar minhas coisas? E isso aí tudo, a vida, no tempo do homem lá de cima, vai te respondendo, né? Aqui fora é tudo no seu tempo, né? Umas coisas... Para mim pode ser num tempo, para ti pode ser de outro, mas que vai ser melhor, com certeza vai ser melhor, sabe? Conversando hoje com o seu Milton, e eu ouvi muito isso dentro de uma comunidade terapêutica, perseverança, essa é a palavra. Essa é a palavra, sabe? Perseverança e constância, sabe? Tu não desistir, sabe? Hoje pode ser um dia ruim, mas amanhã vai ser melhor, sabe? Tu não pode desistir. Isso que eu levo para mim, sabe? Coisas que a comunidade mostrou que era possível. Como diz, nenhum motivo hoje mais é motivo para usar a substância. Pedro, aproveitando para nós encerrarmos, então, o que você gostaria de dizer para as pessoas que ainda querem um tratamento, mas estão nesse auto-engano, para as famílias que às vezes não conseguiram que o seu especial fosse para dentro de uma comunidade, ou para aquelas pessoas que estão com seus especiais fazendo um tratamento hoje numa comunidade, o que você gostaria de dizer para essas pessoas? Bom, primeiramente para quem ainda não conhece uma comunidade, não conhece um tratamento e está buscando sair dessa vida, né? Tá querendo sair dessa vida, é que dá certo, sabe? Por mais que você já não acredite mais em si mesmo, que acredite que não tem mais opção, tem sim. O tratamento dá certo, a nossa doença ela tem tratamento, então busca se render, sabe? Você dá uma chance de conhecer essa vida, de viver de verdade, sabe? Porque é muito bom. E para os familiares, eu imagino que deve ser dolorido ver o especial longe, né? Para quem já está com um familiar numa comunidade ou numa clínica. Mas confiem no trabalho dos profissionais, sabe? Eles sabem o que estão fazendo, sabem como lidar com a gente. E eles vão voltar para casa de uma forma que vocês não vão nem conseguir imaginar, sabe? Vai ser outra pessoa, porque lá a gente renasce, então confiem no trabalho desses profissionais, vai dar tudo certo. Busquem ir nos grupos também para auxiliar esse familiar de vocês, que vai ser muito importante. E para quem não conseguiu ainda levar o seu familiar para um tratamento, não desiste, né? Às vezes não é o tempo certo, né? Não é o tempo, aquele tempo, mas não desiste, que talvez uma hora ele vai ver que precisa de ajuda, como foi comigo. Eu demorei bastante, mas chegou uma hora que eu vi que eu precisava de ajuda, e nessa hora vocês têm que dar total apoio, né? O amor exigente de verdade que a gente fala. Seria isso. Obrigado, irmão. Prazer, e tenho certeza que teu testemunho vai ajudar alguma pessoa, alguma família que às vezes está indecisa a tomar a decisão, querer mudar de vida. Que assim seja. Obrigado, irmão. Tamo junto.